Boa noite a todas e a todos. No caso, para mim, irmão Paulo, e para o padre Carlos César. Nós estamos no nosso curso bíblico. Hoje nós vamos terminar o Evangelho e o Atos dos Apóstolos, com o nosso oitavo encontro. E é a nossa 33ª aula de todo o curso, hoje, 12 de dezembro de 2024. Festa de Nossa Senhora de Guadalupe, né? Padroeira da América Latina. América É Latina. festa bonita. Eu tenho um quadro enorme que eu ganhei de Nossa Senhora de Guadalupe, que me mandaram da Itália. Mandaram o pano, né? E eu botei no quadro. Aí, quando tem alguma coisa, o pessoal pede emprestado, eu empresto mais, eu dou no coração, mas empresto. Eu fico com aquele preocupação. É o Então, sentimento, vamos fazer o é o nosso momento sentimento que está orante, com né? relíquia mesmo, né, Paulo? Pois é, Boa eita, noite. padre. A gente fica apaixonado. Dá o meu santuáriozinho aqui em casa, e está faltando só o São Francisco Xavier para completar o das missões. E eu digo também que Santa Dulce dos Pobres é da missão. E está faltando eles dois. Mas a de Guadalupe para mim, especialíssima. Então vamos lá. Vamos nós. Boa noite, amados irmãos e irmãs. Como sempre fazemos, introduzimos o nosso encontro com a nossa oração, que é indispensável. Aqui eu me lembro de uma frase muito bonita e cheia de sentido para mim, que diz que a verdadeira teologia, e aqui engloba os estudos da Bíblia, né, que os estudos da Bíblia estão dentro dos estudos teológicos, a verdadeira teologia se faz de joelhos, né? Não adiantaria a gente estudar teologia, estudar sacramento, estudar a Bíblia, se não nos inclinássemos diante daquele que nos ensina. Uma vez que a teologia, etimologicamente, seria esse estudo sobre as coisas de Deus, né, sobre a religião, sobre os mistérios, etc. Então, nada mais coerente do que começarmos rezando. E como disse o Paulo, nós vamos rezar tomando em nossas mãos o texto do Evangelho de domingo, que é Lucas capítulo 3, de 10 a 18. Seguindo a espiritualidade do Advento, Lucas 3, de 10 a 18. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. As multidões perguntavam a João: que devemos fazer? João respondia: quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também para o batismo cobradores de impostos e perguntaram a João: mestre, que devemos fazer? João respondeu: não cobreis mais do que foi estabelecido. Havia também soldados que perguntavam: e nós, que devemos fazer? João também respondia: não tomeis à força dinheiro de ninguém, nem façais falsas acusações. Ficai satisfeito com os vossos salários. O povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João não era o Messias. Por isso João declarou a todos: eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desatar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Ele virá com a pá na mão, vai limpar sua eira e recolher o trigo no celeiro. Mas a palha ele a queimará no fogo que não se apaga. E ainda, de muitos outros modos, João anunciava ao povo a boa nova.
Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senhor. Nesse primeiro momento, eu farei uma introdução. Faremos, na verdade, nesse momento, orante da palavra, com a palavra, aquelas duas perguntas. O que o texto diz e o que o texto me diz. Em seguida, isso vai ficar para a vida concreta de cada um, o que eu farei a partir daquilo que o texto me sugeriu. Isso já sai fora do momento da oração. Então, aqui na oração, nós ouvimos o que o texto diz em si e o que o texto diz para cada um de nós. Então, ora, João Batista precedeu Jesus na missão. João Batista foi aquele que preparou o caminho do Senhor, como ele mesmo foi profetizado por Isaías. Aquele que fez com que o caminho do Senhor estivesse pronto, para que o Senhor chegasse até as pessoas e as pessoas chegassem até o Senhor. João Batista teve uma pregação e, como nós vimos, cada pessoa, daquilo que fazia, nas suas ocupações concretas, nas suas profissões, nas suas lidas, nas suas tarefas, se questionava. Eu, no que faço, estou coerente no que assumo ou preciso melhorar? E a gente sabe que o teor da pregação de João era sempre um teor exortativo e um convite à conversão. Então, cada um dizia, era o soldado, era o cobrador de imposto, era o homem comum, cada um era alcançado na sua consciência e se perguntava, porque precisava e sabia que podia ser melhor. O que é que eu devo fazer? Então, a palavra profética de João era uma palavra que alcançava a realidade de cada um e lá exatamente naquilo ou onde a pessoa precisava de converter-se, precisava mudar de vida. E em seguida, em consequência dessa verdade, dessa coerência da pregação de João, ele inclusive é confundido com o Messias. Nesse momento, o texto nos mostra a beleza da missão de João, a integridade da missão de João, a ponto de ele ser confundido com Jesus. A fidelidade desse profeta era tamanha que ele foi confundido com o Messias que ele proclamava. Veja que coisa bonita, a fidelidade, a coerência, a integridade, a palavra é essa, com que se assume aquilo que Deus coloca em suas mãos como responsabilidade, a ponto de você ser elevado na aparência diante das pessoas. João foi tão fiel que ele chegou a parecer, e como disse, ser confundido com aquele que ele mesmo estava proclamando ou anunciando que era o Messias. E ele, num ato de humildade, porque sabia que ele era uma seta indicativa para Jesus, ele disse, não, eu não sou, e sou tão diferente dele, que não sou merecedor nem de desatar suas sandálias. Aí explicou a diferença da missão dele e da missão de Jesus, como quem diz, esse sim, vocês devem esperar, esse sim, vocês devem seguir. Então, esse texto gira em torno da pregação de João, do alcance da sua pregação e, ao mesmo tempo, mostra a fidelidade da sua vida profética. Agora, o que é que esse texto nos diz? Tendo claro do que o texto diz em si, acabei de explicar possivelmente para vocês, o que é que o texto fala para mim, o que é que o texto fala para você? Aí aqui entra na nossa partilha, nessa leitura e perspectiva orante da palavra de Deus. Eu fiquei pensando aqui, essa pergunta que os três grupos diferentes fazem a João Batista, né? O que devemos fazer? O que devemos fazer? O que devemos fazer? O que devemos fazer? E eles não tinham ido buscar o batismo de João, o batismo de conversão. Aí
para mim, essa pergunta remete à questão da prática para o fazer e pode sugerir uma espécie de ativismo para alcançar a conversão. E eu costumo dizer, e eu aprendi muito nas tantas missões, que eu não vou fazer missão, mas eu sou missão. E a igreja, nesses últimos tempos, vem dizendo isso, né? No mês missionário, a igreja é missão, Jesus Cristo é missão, eu sou missão, o próprio Papa disse isso. Então, a gente tem que tirar essa ideia de fazer, muito ativismo na nossa cabeça. É como se, quanto mais eu faço, mais eu apareço. E às vezes tem gente que, que tem na cabeça assim, que se não tiver, ninguém pode fazer. E a missão é de Deus, né? Isso eu dei. Ou seja, nós estamos não para fazer, mas para ser. E aqui a pergunta que eles fazem, né? Mais do que fazer, talvez eu diria assim, a alegria é mais ser do que fazer. Aí é que está a gente assumir a missão, né? Mais o ser do que o fazer. Foi isso que a palavra me questionou hoje, né? Como é que está o meu ser, mais do que o fazer? Laurita, ative seu microfone. Ok, Pronto. obrigada. Nada, querida. Ela nos leva a uma reflexão que deve ser diária, né? Cada um, quando eu digo nos, mas leva cada um de nós a uma reflexão que deve ser diária, porque precisamos seguir todos os dias, né? A gente não pode seguir a Deus só quando se lembra de Deus, só por um ato, só por uma ação isolada. O nosso servir precisa ser permanente. E quanto mais a gente se coloca a serviço como servo, mais a gente se pergunta, né? Como é que eu estou servindo? Como é que eu estou na busca da santidade, acertando, né? E aí, como a gente gosta muito de trazer a missão, porque a missão não é distante de nós, nós somos a missão, né? Nós que visitamos, nós que nos damos muito às outras pessoas, nós que temos, assim, uma alegria muito grande de apresentar esse Deus, de falar dele, dizer que Jesus é o Salvador da nossa vida e ele nos traz esperança, alegria, se hoje está ruim, daqui a, é só agora, daqui a pouco melhora. Depois da tempestade vem sempre a bonança, são as palavras que a gente diz muito, né? E essa preocupação deve ser uma preocupação permanente na nossa vida. Senão a gente se distancia, senão a gente começa a se ver e a gente esquece que nossas ações é segundo a vontade de Deus. Demais. Boa noite. Para mim, assim, para mim, Regina, a maior reflexão que eu faço nesse texto é justamente o meu ser batizado, esse compromisso a partir do meu batismo, né? Esse discipulado, essa fidelidade que nós devemos ter, né? Essa fidelidade que nos mostra o texto, como também foi colocado, né? Por João Batista. E eu, Regina, como é que está sendo a partir do meu batismo? A minha fidelidade para com a missão. Essa é a maior reflexão que fica para mim nesta noite.
Assim, boa noite. Para mim, vem também essa reflexão dessa pergunta. Simone, como é que você está? Né? Como é que eu devo me, me propor diante da vida da igreja? Então, essa reflexão vem me colocar assim, que eu devo a cada dia melhorar mais. E a partir desse curso, está abrindo assim para mim várias possibilidades, né? Uma das coisas que eu devo fazer mais urgente é aprofundar, né, nas leituras, na Bíblia, para que eu possa realmente entender um pouco mais e a partir daí estar colocando em prática. Então, para mim, a minha reflexão é essa. Como é que eu, Simone, como é que eu estou e como eu devo, a partir de agora, tentar melhorar, tentar ser uma pessoa diferente dentro dos princípios da igreja. Que Maria José, assim para mim também, é a questão de estar recomeçando a cada momento, porque a gente, como ser humano, a cada dia a gente cai, a cada momento a gente observa que as nossas ações não está de acordo com o que nos pede os mandamentos, né? E a gente tem que se policiar a cada momento nas nossas ações, na igreja, quando a gente menos espera, a gente está fazendo o que não deve, né? Às vezes, né? E eu observei aqui nesse versículo, no versículo 14, onde diz assim: não maltrate ninguém, não faça acusações falsas e fique contente com o salário de vocês, né? Então, chamou muita atenção, né? Para a gente estar se policiando a cada momento, eu, Maria José, e policiar a cada momento, pedir o Espírito Santo que me conduza, a partir desse curso, como a Simone falou, da gente estar mais atento, da gente estar se aprofundando mesmo na leitura bíblica. E é isso que esse curso está me fazendo, né? Essa questão de ser mais vigilante. E Maria José, essa frase aí, João Batista falou para os soldados, é muito forte para nós também hoje, né? Hoje, na nossa vida, a questão do dinheiro, do salário, a gente coloca em primeiro lugar. O Padre Bruno me ensinava uma coisa bonita. Ele diz: olha, nós, dizimistas, o padre é o primeiro da fila, no dízimo. E quando a gente recebe o salário, a primeira coisa que a gente vai fazer é deixar o dízimo para depois ver as outras coisas. E às vezes a gente faz todos os cálculos, mesmo a questão da partilha, né? Do dízimo, para ajudar o pobre, ajudar o outro, ajudar as pessoas que precisam. Na hora de conversão não é brincadeira, não, né? Mais alguém quer partilhar? Então, vejam bem, é muito isso do que vocês partilharam, cada um, a partir do que o texto falou, do que o texto sugeriu, provocou no seu coração, é justamente isso, né? E eu finalizaria aqui, até tomando o que vocês partilharam também, cada um, duas coisas que eu acho interessante da provocação que esse texto me faz. Primeiro, essa pergunta: o que eu devo fazer? Né? A gente nunca deve se sentir tão acabado no sentido de perfeito, né? A gente nunca deve se sentir tão já no ponto, porque sempre haverá um algo mais. A humanidade é isso, a humanidade é essa transição para o melhor, essa transição para o além, para o seguinte passo. A gente nunca deve estar de alguma forma satisfeito, né? Tem que estar buscando. E o que mais eu devo fazer? E a pergunta era essa das pessoas, e deve ser também a nossa: o que devo fazer para ser melhor, para fazer melhor, né, a vontade de Deus? Aí mostrando que a conversão, disse o Paulo agora, ela exige de nós uma praxis. Ela não é só da porta do coração para dentro.
Como propósito, sim, da porta do coração para dentro. Agora, como praxis, é do porta do coração para fora. O mundo precisa ver em mim uma mudança. O mundo precisa ver em mim essa vida nova que Deus fez na minha vida, pela minha amizade que eu fiz com ele. Primeira coisa. A segunda, eu ouvi inclusive essa frase esses dias e achei muito interessante. Ela dizia assim: nenhum de nós é insubstituível, né? Nenhum de nós. Aliás, é substituível naquilo que faz, mas naquilo que se é, não. Aí o Paulo dizia no início, nós precisamos ser testemunhos. Dar testemunho, sim, na prática, na ação, na atitude, mas a nossa vida, a nossa presença, a nossa postura, às vezes sem dizer nada, nós temos que ser algo que leve Deus, algo que faça as pessoas sentirem a presença de Deus juntamente a eles. Então, novamente, nós não somos insubstituíveis naquilo que somos, mas naquilo que fazemos, com certeza. Isso é até uma indicação pastoral, porque muitas vezes nós encontramos isso muito na comunidade, né? De pessoas que querem se eternizar numa função, se eternizar numa liderança, e vamos devagar, porque a igreja ela precisa dessa renovação, ela precisa dessa respiração nova, quando pessoas novas, com ideias, com sonhos, com dinâmicas, com métodos novos, chegam para nos ajudar. Não é isso? Podemos encerrar aqui essa reflexão, essa meditação, essa oração a partir da palavra de Deus, e que o Senhor Deus nos conceda essa graça de aquilo que, à medida em que fomos alcançados pelo texto bíblico, fazermos valer aquilo que nós rezamos, e a pergunta foi essa: o que devemos fazer? Como eu disse a você, nós vimos o que o texto nos disse, nós fomos alcançados para o que o texto nos disse pessoalmente, agora o que eu e você vamos fazer na prática, isso aí já é uma responsabilidade que sai, que flui, né, dessa nossa oração. E que Deus nos conduza a essa fidelidade, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então vamos lá. Hoje nós encerramos os Evangelhos e Atos dos Apóstolos com o Evangelho de João. Aí vamos fazer aquela parada para a gente retornar só no dia 16 de janeiro de 2025. Tá bom? E aí o Valdeci também está conosco aqui. Eu vou botar aqui o material para a gente acompanhar. Enquanto o Paulo coloca aí o material, que já está aí diante dos nossos olhos, no final, né, ao finalizar aqui a nossa exposição, como disse o Paulo, já é o nosso último momento, último momento de encontro online, né? Eu vou apresentar para vocês algum material, né, teórico, livros de onde eu fiz essas reflexões e de onde vocês podem também tirar para aprofundar aquilo que nós estudamos durante esse tempo. No finalzinho eu mostro para vocês, tá certo? Meus queridos e meus amados, nós vamos então dando continuidade aqui, já tocando no limite do nosso curso. Imagina vocês que nós começamos há pouco tempo e já estamos encerrando mais um ciclo de reflexão, que para mim, como eu disse a vocês, eu insisto em dizer, todas as vezes que nós ousamos, nós nos dispomos a dar uma pregação, fazer uma homilia, dar uma palestra, fazer uma conferência, qualquer coisa do tipo, isso exige de nós uma certa preparação e ajuda não somente a gente a ajudar as pessoas, mas também a viajar na própria memória, naquilo que nós também estudamos para chegar onde nós estamos. E eu falo de mim como padre, né? Então isso é sempre muito bom. E quando eu digo para vocês, quando eu falo para vocês, essas duas orelhas aqui são as primeiras que escutam e de alguma forma elas fazem memória, reaprendendo essas coisas que são tão interessantes. O curso da gente teve esse transcurso, né? Teve esse percorrimento, vamos inventar aqui, vamos usar de neologismo, né? Quando nós introduzimos aqui o Evangelho, o que é Evangelho, a palavra Evangelho, que isso vem lá do Antigo Testamento, adentramos a reflexão já propriamente dita nos textos do Novo Testamento, passamos por Mateus, Marcos, Lucas, Atos dos Apóstolos, na vez passada, agora chegamos no Evangelho de São João, né?
Nós chamamos, vocês lembram, os 3 primeiros evangelhos de sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, porque eles têm uma ótica quer dizer parecida, né, semelhante. Sinótico quer dizer uma sincronia, uma sinfonia, uma harmonia na ótica utilizada dos 3 evangelhos. E a gente vai ver agora por que São João não entra, né, nessa questão sinótica, porque que ele não cabe aí nessa denominação. Então, chegamos ao Evangelho de São João. Para começar, o que é que nós dizemos? A primeira afirmação que damos. Pode passar o slide, Paulo. Então, o Evangelho de São João, ele é o 4º livro do Novo Testamento da Bíblia e uma das 4 narrativas canônicas sobre a vida, ministério, morte e ressurreição de Jesus. Ele foi escrito por João, um dos 12 apóstolos de Jesus, também conhecido como o discípulo amado. O discípulo amado. Tradicionalmente, acredita-se que o Evangelho tenha sido redigido no final do século I, por volta do ano 90, 100, final do primeiro século, possivelmente em Éfeso, atualmente a Turquia, né? Embora a data exata e o local ainda sejam questões de debate acadêmico. Então, isso para falar dessa introdução do Evangelho de São João, da autoria, a datação, etc. Então, é um evangelho já, estamos considerando aqui o primeiro século, um evangelho já lá pelo finalmente do primeiro século da era cristã. Não é isso? E qual a finalidade? Pode ir passando, Paulo. Qual a finalidade do Evangelho? Qual a finalidade? Interessante que se nós olhamos lá no capítulo 20 do Evangelho de João, capítulo 20, no versículo 30, lá no final mesmo, se diz o seguinte: Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Então, aqui nós estamos tratando da finalidade do Evangelho de São João. João tinha em mente fortalecer a fé dos leitores. Ele próprio atesta que seu Evangelho foi escrito, abre aspas, está lá no capítulo 20, versículo 30, para que acrediteis que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, acreditando, tenhais a vida em seu nome. Então, está aí. O objetivo da escrita do Evangelho de São João é para fortalecer a fé da comunidade cristã, é para robustecer, revigorar cada vez mais a fé da comunidade cristã, para que não se perca essa certeza que a comunidade aprendeu. Ele é o Cristo, ele é o Filho de Deus, e crendo, tenhais a vida em seu nome, né? Para que cresce, né, a comunidade acreditasse no Filho de Deus, a pessoa de Jesus, e com essa fé tivesse a vida em seu nome. Essa proclamação da messianidade e da filiação divina de Jesus, a partir dos sinais, essa palavra sinais aqui, ela é muito importante aqui no Evangelho. A partir dos sinais, é para desenvolver a fé em Cristo como meio de obter a vida, como nós falamos anteriormente. Esses 2 pontos de fé estavam sendo atacados pelos rabinos da renovada comunidade judaica. Vocês lembram muito bem que na década de 70, no ano 70, lá por ali assim, o templo foi destruído. Então todo mundo começou a se dispersar, o próprio judaísmo começou a se refazer. E imagina, nessa reconstrução da fé judaica, os cristianos, como diríamos, eles foram muito atacados, porque já professavam, de alguma forma, Jesus como Cristo. A fé já estava sendo amadurecida, então eram pontos atacados pela fé judaica. Então, João escreve para fortalecer, novamente, isso aqui é a finalidade do Evangelho, escreve para fortalecer, para certificar, para que o povo não tirasse isso da sua cabeça e nem do seu coração, essa certeza de que Jesus realmente era o Cristo, era o Filho de Deus, e como vimos, crendo dessa forma, eles tivessem a vida em seu nome. Do ponto de vista cristológico, aí o Paulo já pode passar o slide,
Do ponto de vista cristológico, nós podemos afirmar que a finalidade, como temos dito até agora do quarto evangelho, é a de testemunhar que aquele em quem se cumprem todas as promessas e expectativas veterotestamentárias, ou seja, Jesus, o Cristo, aquele unicamente de quem pode depender a salvação do mundo, porque foi ele o Filho enviado de Deus Pai, é Jesus Cristo. Todos esses atributos que nós vimos até agora cabem, se encerram na pessoa de Jesus. O destaque dado por João deve ser tomado globalmente no sentido de evidenciar que não existe separação nenhuma entre Jesus de Nazaré, que viveu, que pregou na Galileia, que pregou na Judéia, e o Cristo da fé presente na igreja e que continua a santificar as almas mediante os sacramentos. Então, João ele quer colocar justamente isso. E nós já vamos ver, quando João fala a hora de Jesus, ou quando o próprio Jesus fala no Evangelho, a minha hora, que hora é essa? A hora da sua glorificação. Mas onde é que acontece a glorificação, segundo João? No alto da cruz. Né? Ele é glorificado quando ele é entronizado como crucificado, aquele que foi capaz de dar a sua vida para a salvação do mundo. Então, João, na sua finalidade, ele vai dizer isso, que o mesmo Jesus que pregou na Galileia, que passou pela Judéia, é o Cristo da fé que ressuscitou e que continua presente na sua igreja a santificar as almas mediante as gerações que se passam e os sacramentos da sua igreja. Então, nós estamos aqui dentro desse momento onde afirmamos essa finalidade do Evangelho de São João. O mesmo e único Filho de Deus, o crucificado, o que pregou nas ruas, nos becos da Judéia, da Galileia, é o mesmo ressuscitado que continua entre nós, cumprindo aquela promessa que ele disse, e aqui lembramos de Mateus 28, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Agora, quais as características? Como é que nós podemos caracterizar o Evangelho de São João? E caracterizando, a gente o diferencia dos demais evangelhos, né? Como é que a gente caracteriza o Evangelho de São João, ao mesmo tempo colocando-o à parte e tirando a possibilidade de ele ser denominado como um dos sinóticos, como nós já vimos nas aulas passadas. Primeira coisa, são diversas as características do quarto evangelho. Aqui nós vamos apontar algumas. Primeiro, o livro é composto de grandes episódios em que se misturam narrativa, diálogo e discurso. Então, o jeito, o método de São João escrever o seu evangelho, deixar a sua mensagem para a sua comunidade, ele vai colocar no seu escrito narrativas, ele vai colocar diálogos. Olha quantos diálogos bonitos nós temos aí dentro do Evangelho de São João. Diálogos longos do Jesus com Nicodemos, de Jesus com a samaritana, Jesus com o cego de nascer, enfim, são momentos intensos que São João coloca. Então, narrativa, diálogo e discursos são três elementos que nós encontramos, sem dúvida nenhuma, dentro do Evangelho de São João e que assim o caracterizamos. No Evangelho de João também, aqui ainda continuando essa característica ou caracterização do Evangelho, João transferiu para Jesus o seu próprio modo de se expressar, ao passo que os sinóticos conservavam suas palavras em uma forma mais primitiva. Embora se concentre na pessoa de Jesus, seu conteúdo biográfico, aqui eu coloco entre aspas, nós já explicamos por quê, e muito mais reduzido que os outros evangelhos, né? Essa coisa do conteúdo biográfico, por que eu coloquei entre aspas? Nós já sabemos que os evangelhos não são biografia. O interesse dos evangelhos não é mostrar traços da pessoa de Jesus como quem vai procurar a biografia de um santo, né, que coloca detalhes, coisas bem minuciosas, coisas detalhadas do que ele fez, do que ele... Não, o evangelho não é um escrito biográfico, é um escrito teológico, é um escrito cristológico. Ele quer apresentar que na pessoa de Jesus está a revelação de Deus e a partir daquilo que seu ministério público nos apresenta, ali nós temos o suficiente para ter essa fé, como disse São João agora há pouco, na finalidade do seu evangelho. Então, eu coloco traços biográficos por isso, porque não é biografia. Mas quando a gente fala de conteúdo biográfico, é para apontar uma coisa ou outra que se fala a respeito de Jesus.
Ele seleciona também alguns fatos importantes que apresenta e desenvolve com singular talento literário. Mais que doutrina, oferece matéria de contemplação. Isso aqui é muito importante. João, mais do que doutrina, ele oferece matéria de contemplação. Sua realidade é simbólica, carregada de um excesso de sentido que a fé descobre e a contemplação assimila. Veja quanta coisa bonita, e não é por acaso, meus irmãos, e aqui eu digo para você, que entre o Evangelho de São João e os demais evangelhos, ele é considerado um evangelho com uma teologia, alguns estudiosos até chamam de uma alta cristologia. Né? Os evangelhos sinóticos têm o seu jeito, seu método, sua dinâmica de se escrever, de falar para a comunidade, mas São João ele já vai tratar, e a gente vê isso no texto, como que uma cristologia mais alta, para uma comunidade mais amadurecida. Então a sua realidade é simbólica, ela é carregada de um excesso de sentido, você percebe dentro do texto coisas que os sinais, como eu disse para você, que já nós vamos ver porque que essa palavra é importante dentro da teologia de São João, os sinais querem mostrar muito mais do que aquilo que nós estamos lendo no texto. Coisas que a fé, a última frase, descobre e a contemplação assimila. Pela fé eu tenho contato, mas é a contemplação, a capacidade de olhar interiormente, um olhar mais aprofundado, um olhar mais fixo, que eu vou assimilar tudo aquilo que o Evangelho quer me dizer, que o Evangelho quer me ensinar. Continuando a característica, pode passar, Paulo? A simplicidade narrativa de João, ela contrasta com a sua riqueza e profundidade doutrinal. Desta forma, ao anotar as coisas mais pequenas, as coisas menores, o faz com uma característica de profunda visão. Por exemplo, está lá no texto de São João. O que é que ele sugere quando afirma, quando coloca algumas passagens para que o leitor possa assimilar pela fé e pela contemplação que faz? Primeiro, quando Judas sai do cenáculo, lá no episódio da paixão, né? Quando Judas sai do cenáculo, diz que era noite. Você lembra desse detalhe? Mas não se trata de uma simples referência temporal. Não só quer dizer que era depois das 18 horas, pois parece aludir ao poder das trevas e ameaçava ao chegar a hora de Jesus. Então, veja como uma palavra do texto do Evangelho sugere um outro sentido. Já era noite. A gente lê, a gente passa por aquela expressão e não considera que ali diz algo mais profundo. Pois é justamente o que João quer dizer. Essa noite que ele está dizendo não é simplesmente para dizer que não era dia. Essa afirmação de que era noite não é simplesmente para falar que não era de manhã, que não era tarde. Mas essa noite quer mostrar a insistência do poder das trevas que já estão começando a ameaçar a vida de nosso Senhor. Outra coisa, quando ao apresentar Jesus tratando a sua mãe como mulher, mulher, que tens comigo, mulher, eis aí teu filho. Está lá as expressões dentro do Evangelho de São João. Por que ele faz isso? Quer aludir à nova Eva, que na Bíblia também é chamada de mulher. A mulher da profecia, lá em Gênesis 3, versículo 15. Né? Então, esse termo mulher, como muita gente quer por aí, muitos dos nossos irmãos, olha só, ele nem chama de mãe. Gente, nós estamos diante de um escrito teológico. O que se diz aqui tem a ver com toda uma história de salvação. Então veja que palavras profundas, ditas no Evangelho de São João, que podem ser tomadas como fundamento lá no livro do Gênesis. Esse mulher dito para Nossa Senhora, ele tem alusão ao mulher dito para Eva no livro do Gênesis. Então, por isso que a Bíblia, gente, não é um livro de você ler de qualquer jeito, você queira interpretar da sua forma, não. É muito delicado considerar a palavra de Deus e perceber esses detalhes que são riquíssimos. Mais exemplo, ao dizer, por exemplo, que as enormes talhas de água das bodas de Caná eram 6 e de pedra. Tá lá. Parece aludir aqui à lei de Moisés que se tornou inútil. As talhas de pedra para falar de uma lei que eles tinham escritas onde? Na pedra. Então, como quem diz assim, aquilo que se ensinava nos escritos, as palavras, os mandamentos, os preceitos, como queremos dizer, escritos lá na pedra, que era o código da aliança do povo de Deus, passou.
Agora, então, a novidade de Jesus, essa novidade proposta por Jesus, agora vem ser trazida de uma forma nova. Então, a referência, até mesmo à matéria de que era feita as talhas, é para lembrar para nós que ficou para trás o ensinamento, ainda que importante, na vida do povo, numa época, num momento específico da história, mas agora o conteúdo, a transformação, a lei, o ensinamento vem de uma outra forma e de uma forma planificada. Pode passar, Paulo. Também nós vemos no Evangelho de São João o simbolismo tão típico do quarto evangelho, que insere-se nesta visão profunda de fé. Mas não é esta subjetividade que cria os relatos. Ela os ilumina, os enche de sentido. O sentido, por exemplo, da cura do cego de nascença, lá no capítulo 9, é apresentar como Jesus é a luz do mundo. Como Jesus é a luz do mundo. E aqui eu já digo para você, eu falei para você no início, e aqui está um dos sinais, né? Qual a diferença, outra diferença do Evangelho de São João para os sinóticos? Nós temos nos sinóticos a referência de milagres, né? Essas ações extraordinárias da parte de Deus em Jesus, milagres. São João não usa esse termo. São João usa o termo sinais. E quando a gente aprende o que é um sinal, o sinal é uma evidência que chega para nós como a possibilidade de apresentar algo maior, ou algo mais abrangente, né? O milagre em si, ele mostra um sentido, um objetivo ali, naquilo em que é realizado, no momento em que é realizado. O sinal, para João, não. Ele te dá uma possibilidade de encontro, mas que ramifica algo muito maior. Exemplo aqui que nós estamos vendo. O sentido da cura do cego não é simplesmente Jesus curar alguém da cegueira, mas apresentar Jesus como a luz do mundo. A água da piscina de Siloé também, a água da piscina com que se lava, simboliza a água do batismo. A ressurreição de Lázaro mostra como Jesus é a ressurreição e a vida. E o sangue e a água que brotam do seu lado aberto simboliza a Eucaristia e o batismo. Então, mais uma vez, nós estamos diante de um escrito teológico, diante do qual, na medida em que nós aprendemos, porque ali o cristianismo, ele se fundamenta na vida e na missão do Cristo, aquilo que nós aprendemos na vida do Cristo, no que ele faz, naquilo que ele apresenta, é algo que se ramifica em sentido para a nossa vida cristã também. Continuando essas características do Evangelho. O quarto Evangelho, ele parece estruturado à volta das festas judaicas. Você percebe muito, no capítulo 7, por exemplo, enfim, São João ele mostra muito a presença dessas festas judaicas importantes, a subida para Jerusalém, como os judeus sempre faziam. Por quê? Porque ali ele mostra como Jesus põe fim às instituições antigas. As instituições antigas. E também à volta dos grandes temas joaninos, alguns logo apontados no prólogo, né? Dando uma progressiva revelação de Jesus como Messias e Filho de Deus, que é o objetivo da obra, né? Esse aí faltou um tracinho antes do objetivo da obra. Suscitando a cada passo atitudes opostas de fiel adesão e de dramática hostilidade, que levam o evangelista a exclamar num doloroso desabafo ao terminar a primeira parte de sua obra. Quando nós vemos lá a estrutura do evangelho, a subdivisão do evangelho, vocês vão ver que termina justamente com essa frase: embora tivesse feito tantos milagres diante deles, não acreditavam nele. Né? Observem bem, já que eu adianto a vocês. Diante da atitude de Jesus, eu reafirmo o que eu falei para vocês nesse pedacinho do nosso slide, quando diz assim: suscita a cada passo atitude concreta dos fiéis. Ou uma fiel adesão à palavra de Jesus. João, ele coloca muito isso. Quando Jesus fala, quando Jesus se expressa, quando Jesus se posiciona, das duas uma. Ou existe uma fiel adesão, ou existe uma dramática hostilidade. Ou você acredita,
ou você se identifica com aquela palavra, ou você já vai dizer, não, essa palavra não tem a ver comigo. Por isso, é que no final da primeira parte, o Evangelho de João é dividido em 2 grandes momentos, já nós vamos ver isso, encerra com esta afirmação. Jesus fez muitos sinais, Jesus fez muitas atitudes extraordinárias ali, mas infelizmente eles não acreditaram. Continuando, João ele segue um plano próprio. João ele segue um plano próprio, diferente dos sinóticos. Eu tenho dito para você que na medida em que a gente caracteriza o Evangelho de São João, a gente vai colocando ele de uma forma muito singular, de uma forma muito específica, que não cabe nessa denominação dos sinóticos, apoiando-se em algumas ideias fundamentais que vão desenvolvendo ao longo do seu Evangelho. Por exemplo, a sucessão das festas judaicas que balizam o relato. A sucessão das festas judaicas, acabei de dizer para você que João apresenta em muitos momentos algumas festas judaicas importantes. Depois, o desenvolvimento de certos conceitos, como, por exemplo, a substituição do Antigo Testamento pelo Novo, os temas da vida, o tema do pão da vida, da luz, da verdade, do amor, né? São muito próprios do escrito de São João. E, finalmente, a manifestação progressiva e dramática de Jesus como Messias e Filho de Deus, perante aquela obsessão, né, crescente dos judeus que o rejeitam, até chegar ao ponto culminante da hora, lembra que eu falei para vocês, a hora de Jesus, né, e do poder das trevas. Estas linhas entretêm o Evangelho e dão-lhe uma certa estrutura e coesão temática. Todos esses termos são caros na teologia de São João, até chegar esse momento onde se observa que chegou de fato o ponto culminante da missão de Jesus. O poder, a hora de Jesus, que é a sua elevação, né, que é a sua glorificação, que é a sua crucificação, e o poder das trevas. Né? Tudo isso faz parte dessa característica do Evangelho de São João. Seguimos ainda. É certo que João, mais do que os sinóticos, ele apresenta afinidade com o pensamento helenístico. Nós vemos, você já deve ter ouvido falar nessa palavra, que são o pensamento helenístico, o pensamento das outras nações, que é um pensamento fora do pensamento judaico. É o pensamento filosófico, por exemplo. Né? Ele apresenta uma afinidade com esse pensamento. O interesse marcante por tudo, o que concerne ao conhecimento e à verdade, ou o uso do título Logos. O Logos, que é a mesma palavra, a palavra se fez carne, o Logos se fez carne, né? Palavra Logos. Logos é a palavra, é o termo palavra em grego, certo? Logos é igual a palavra, sinônimo de palavra, traduzido da língua grega. Em particular, o emprego da alegoria demonstram isso. Embora utilize os mesmos vocábulos helenísticos, ou seja, embora eles tenham essa afinidade, como nós dissemos, com o pensamento fora do judaísmo, as significações variam. Por exemplo, o Logos joanino não aparece como uma criatura intermediária entre Deus e o universo. Para a filosofia, interessante observar isso, quando se falava de Logos, ou palavra, quando se falava de Logos na filosofia grega, se falava desse elemento ou dessa criatura intermediária entre Deus e o universo. Aquilo que aproximava Deus do universo. Para São João, não. O Logos, por isso que ele diz, o Logos, a palavra se fez carne, o Logos se fez carne, para ele é o Filho pré-existente, perfeitamente associado à ação do Pai. São João, mais uma vez repito, para ficar bem claro essa parte da explicação. São João, ele se afina com o pensamento helenístico. São João, ele tem um pensamento muito ampliado, ele é uma pessoa muito ligada com outras culturas, vamos dizer assim, mas quando se trata de Logos, ele já vai dizer que esse Logos, ou essa criatura, vamos colocar aqui entre aspas, que liga o universo a Deus, não é uma coisa, mas é alguém, é o próprio Filho. Então, para São João, esse Logos, e por isso que ele coloca já no começo do seu evangelho, como Logos que se faz carne, é o Filho pré-existente, é o Filho que sempre existiu, que tem a natureza de Deus Pai. E padre,
Eu lembrei que quando tem as missas do Vaticano, o Papa no Natal coloca a palavra e o menino Jesus, para dizer, né, que a palavra se fez carne, o Logos, a Isso, palavra se fez carne e habitou entre nós. E tem muita gente que não consegue entender que esse verbo que se fez carne, que é justamente o evangelho do Natal, né, do dia 25 isso. de dezembro, que se É fez carne e sempre veio isso. morar entre nós. É a É palavra que a palavra. descreve mais diretamente a encarnação. Está no prólogo de São João, exatamente isso. Podemos continuar. A influência judaica também se faz notar no estilo através da presença de numerosas expressões semíticas. Essa palavra semíticas, quando eu digo expressões semíticas, São João, ele coloca também, inclui no seu evangelho, muitas expressões que faz parte do conhecimento judaico, certo? Se João cita, por exemplo, raramente o Antigo Testamento de maneira explícita, e tem suas preocupações voltadas a separar nitidamente a antiga economia da nova, ele não deixa de usar numerosas fórmulas do Antigo Testamento, e, em particular, temas da literatura sapiencial. Então, veja só, se é muito difícil, se é raro essa maneira de João explicitar coisas do Antigo Testamento que não é interesse dele no seu evangelho, ele também não deixa de utilizar alguns termos que são próprios da literatura sapiencial. Você sabe que quando nós falamos de literatura sapiencial, vocês já devem ter passado por isso, nós estamos falando do livro dos Salmos, Provérbios, Eclesiástico, Eclesiastes, Sabedoria, né? E essa literatura sapiencial usa muito esses termos, também usados por São João, que é o caso da água, o alimento celeste, o maná, pastor, a vinha, está lá no Cântico dos Cânticos, o templo, enfim. São João utiliza, pega esses termos que são próprios da literatura sapiencial para também colocar como composição do seu evangelho. Tudo isso passa como se João tivesse um conhecimento dos temas e de suas diversas variações, mas quisesse empregá-los de modo pessoal e original. João não simplesmente tira, ele sabe que esses temas estão na literatura sapiencial, mas ele não quer simplesmente transpor esse tema da literatura sapiencial para o seu evangelho, não. Ele toma esses temas para dar um sentido maior dentro daquilo que ele vai falar a respeito de Jesus. Por isso que diz, ele vai empregar esses temas ou esses assuntos, né, de uma forma pessoal e de uma forma original. Está muito na sabedoria, na dinâmica ou no método próprio de São João. E qual é o estilo? Agora podemos passar. Paulo, qual é o estilo que nós encontramos presente no Evangelho de São João? Qual é o estilo usado pelo evangelista? Veja bem, o Evangelho de João, ele tem um estilo único e difere dos outros 3 evangelhos sinóticos. Nós já sabemos e falamos, Mateus, Marcos e Lucas. Em várias características, tanto quanto no conteúdo, quanto na forma. Quais dessas diferenças nós poderíamos colocar aqui? Para diferi-lo, no caso João, dos evangelhos sinóticos. Pode seguir, Paulo. A primeira coisa que nós diríamos como diferença em se tratando do estilo de São João, dos demais evangelistas, seria uma teologia profunda. Você lembra que eu falei para você que há estudiosos que usam, inclusive, essa terminologia. Enquanto há uma teologia descrita, desenvolvida nos evangelhos sinóticos, uma cristologia específica, no Evangelho de São João, nós já temos uma cristologia, uma alta cristologia, foi isso que eu falei para você. Então, nós já encontramos aqui uma linguagem para uma comunidade que parece que é uma comunidade mais intensa, mais vivida, mais aprofundada, etc. Então, nós falamos aí da primeira, em se tratando do estilo do Evangelho, nós falamos da teologia, uma teologia profunda. O que quer dizer isso? João apresenta uma teologia mais explícita e desenvolvida sobre a divindade de Jesus, enquanto os evangelhos sinóticos frequentemente falam de Jesus em termos de sua missão, de sua ação. João, ele foca intensamente na sua natureza divina. Até apresenta-o como o verbo, está lá no prólogo, o verbo, que é o mesmo logos, né, que se faz carne, João 1,14. Então, João, ele quer apresentar algo de mais íntimo da pessoa de Jesus. Tanto é que se nós lemos lá no prólogo do Evangelho de São João, quando o autor ele diz assim,
de Moisés nós recebemos a lei, de Moisés nós recebemos a lei, de Jesus nós recebemos a graça e a verdade. Mas olha a diferença que ele coloca. De Moisés recebemos a lei, de Jesus nós recebemos a graça e a verdade. São João é sempre nessa perspectiva de mostrar o lado de dentro de Jesus, aquilo que parte para o aprofundamento, para um conhecimento de proximidade, de amizade maior com o Senhor. E não é por acaso, nós já falamos aqui também, vocês lembram, que São João, e quando ele vai colocar Jesus em contato com alguém, ele coloca um Cristo, ele coloca um mestre que tem uma conversa demorada com as pessoas. Jesus é capaz de sentar à beira do poço com alguém, entenda o que eu vou dizer, mas perder tempo conversando muito com as pessoas. São diálogos, né? São verdadeiras partilhas em que se desenvolve o conhecimento recíproco de um e de outro, né? Ele vai além, ele dá uma aprofundada maior. Primeira coisa, teologia profunda. A segunda coisa que nós encontramos em São João, pode passar, Paulo? A segunda coisa que nós encontramos também como parte desse estilo que é próprio do Evangelho de São João, pode passar o slide, Paulo, é o termo eu sou. Você encontra lá em João, própria da teologia de São João, o termo eu sou. Ora, em João, Jesus faz uma série de declarações enigmáticas. O seu não passou não, padre? Passou. Passou agora. Passou. Então, essa série de declarações enigmáticas, começando como eu sou. Olha lá quando ele diz, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Gente, esse eu sou, nós sabemos que é típico de Deus, é um atributo divino. Imagina como um judeu escutava Jesus falar isso. Dizer eu sou era como se fosse uma blasfêmia. Por isso que muitas vezes a turma lá da liderança religiosa queria apedrejar Jesus nesses momentos. Porque ele queria se fazer, diziam eles, se fazer igual a Deus. O eu sou é um atributo próprio de Deus. Moisés, mas se perguntarem quem me mandou para realizar essa... Diga que o eu sou está lá no Êxodo. Então, Jesus usava, Jesus mostrava, Jesus explicitava na sua pessoa os atributos que os judeus conheciam diretamente como próprios de Deus. E esse homem andar dizendo essas coisas por aí era complicado, né? Mas ele dizia, porque ele já tinha essa consciência da sua missão. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, etc., entre outros, né? E essas afirmações apontam para a sua identidade divina e sua missão salvadora. Não é por acaso que Jesus usa esses termos. Ele já está, de alguma forma, implícita ou explicitamente, mostrando às pessoas que a sua missão, ela não nasce em si mesmo. E daí porque Jesus vai falar tanto, São João vai falar tanto que Jesus faz referência ao Pai. Eu só faço o que vi o Pai fazer. Eu só faço o que ouvi o Pai dizer. Então, o aspecto fundante, a essência da sua missão está na pessoa do Pai. Nada que Jesus faça está fora daquilo que o Pai lhe orientou. Então, esse eu sou não é por acaso também. É uma forma de Jesus dizer de si na sua relação íntima com Deus Pai. Terceiro ponto, nós já falamos da teologia profunda, do eu sou, agora milagres e sinais, que eu já dei umas indicações aí para vocês anteriormente. João não usa a palavra milagre, não é próprio da teologia de São João o termo milagre, mas ele prefere o termo sinais, indicando que esses atos poderosos de Jesus, eles têm um propósito teológico profundo, algo além, algo maior que Jesus quer revelar. Ou seja, revelar a glória de Deus, revelar a identidade de Jesus como Filho de Deus. O Evangelho de João, ele descreve apenas 7 sinais. 7, não por acaso também, mas você sabe disso. O 7 tem uma tonalidade de plenitude. Né? Poderia ser 8 sinais, poderia ser 6 sinais, mas o 7 aí cabe, como quem diz, sinais suficientes para mostrar que Jesus foi pleno naquilo que demonstrou. Como a transformação da água em vinho, a cura do cego de nascença, a ressurreição de Lázaro e por aí vai. Em contraste
com os evangelhos sinóticos, que listam muito mais milagres, né? Nós lendo os 3 evangelhos sinóticos, você vê que há uma série de menções de milagres que Jesus faz, sendo que em João, em se tratando de sinais poderosos, ações poderosas, nós vemos mais esses que são o suficiente, e por isso o número 7, para mostrar que realmente ele tem o poder, ele tem a plenitude. E em quarto lugar, a quarta afirmação ainda para falar desse estilo, daquilo que está muito específico dentro da narrativa de São João, nós falamos do tema da vida eterna. O tema da vida eterna é também muito caro para a teologia de São João. A ênfase em João está na vida eterna, que não é apenas uma promessa futura. Veja bem, isso é muito importante para quem estuda João. Quando João fala de vida eterna, ele não está falando de somente de um céu onde se entra quando se morre. Não. Ele está falando de uma realidade presente que se assume para aqueles que creem em Jesus. A vida eterna é entendida como um relacionamento com Deus, mediado por Jesus, e que começa no momento em que alguém acredita nele. Quem crê em mim já tem a vida eterna. Quem está com Jesus já está envolvido de uma vida eterna já neste mundo. Ter Jesus é ter a vida eterna. Ser amigo de Jesus, ser servo de Jesus, ser seguidor fiel de Jesus, já é assumir de uma forma, não é efêmera que eu quero dizer, de uma forma contingente, né? Ser tudo isso em Jesus e de Jesus é assumir na contingência da vida a eternidade que Deus nos prepara para depois. Então, ter Jesus é já ter a vida plena, é ser pleno em Deus. Então, repito, quando São João trata do tema da vida eterna, ele não está lembrando de um lugarzinho bonito, perfeito, que para onde nós vamos depois que a gente morrer. Não, ele já está falando de uma vida em plenitude que nós assumimos, que nós tomamos posse ao nos fazermos amigos e fiéis seguidores de nosso Senhor. Vida eterna. Mas tem também, no ponto 5, pode passar, Paulo, os temas do sofrimento e da glória. Sofrimento e glória. Imagina vocês. Parece que são... Assim, de cara, a gente vê 2 temas que se contrapõem, né? É como se fossem temas antitéticos, são antíteses, né? São antagônicos, são contrários. Sofrimento e glória. Mas não. Em João, a paixão de Cristo, portanto, sua morte na cruz, ela não é vista como um trágico fim, mas como um momento de sua glorificação. Jesus frequentemente fala de sua morte de forma a indicar que ela faz parte de um plano divino, destinado a trazer a vida para o mundo. Está lá em João 12. Quando eu for elevado da terra, atrairei todos os homens a mim. Quando eu for elevado da terra, deixa eu ver se eu pego exatamente essa passagem. João. Quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. João capítulo 12, versículo, vamos lá. (32), pronto. É como dizia um amigo meu, o meu protestômetro está ótimo. João 12, 32. Olha o que diz lá no versículo. Enquanto e quando eu for levantado da terra, aqui a Bíblia da CNBB coloca levantado, a Bíblia da Ave Maria coloca elevado, mesmo sentido, e quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. Que elevação é essa que Jesus está falando? A elevação da cruz. A elevação, e aí eu explico para você porque que não se contrapõem esses 2 temas do sofrimento e da glória. A morte na cruz não é um fim trágico, mas a glorificação, o momento em que Jesus mais diz com a própria vida, nós vencemos. Isso, aos olhos de quem não crê, não tem como compreender. É o que o nosso amigo lá no capítulo 15, versículo 39 de Marcos, o centurião olhou para o crucificado e disse o quê? Realmente este era o Filho de Deus. Você lembra disso? Um centurião, um pagão, olha para o crucificado e diz,
realmente este era o Filho de Deus. As lentes da fé nos permitem e nos autorizam a dizer, a professar a fé nesse sentido. E como nós estamos vendo aqui, a ver o crucificado como quem venceu, como quem deu a vida para salvar a humanidade. É como diz no certo momento lá nas cartas de São Paulo. Nem os demônios entenderam essa atitude de Jesus, que se tivessem entendido não teriam crucificado o Filho de Deus. Então aqui o tema do sofrimento e da glória, eles estão muito bem relacionados. Jesus fala frequentemente da sua morte nesse sentido. A hora de Jesus, é o que eu ia dizer para vocês anteriormente, quando nós falamos da hora de Jesus, nós estamos falando da sua elevação na cruz. A hora quer dizer o momento da sua plena entrega, o momento onde não fica mais reservas na pessoa do Filho, onde ele definitivamente se entrega a Deus. Então, sofrimento e glória não são temas no Evangelho de São João antagônicos. Eles não se contradizem, tá? Eles se complementam, no entanto. Ponto 6, o Espírito Santo. João dedica várias passagens para ensinar sobre o papel do Espírito Santo como consolador ou paráclito, né? O Espírito Santo é apresentado como aquele que ensina, como aquele que guia, como aquele que fortalece os discípulos para a ascensão de Jesus. Capítulo 14 e 15 do Evangelho de São João, eles são dedicados de uma forma muito especial para falar da pessoa do Espírito Santo, da pessoa daquele que vai orientar a comunidade, aquela força do amor de Deus que vai ser derramada sobre a comunidade e nunca vai permitir que a comunidade caminhe sozinha. Interessante, aqui eu abro um parêntese, uma definição linda, quando nós falamos do Espírito Santo, isso eu aprendi de um autor chamado Leon Defoe, que é um dos maiores estudiosos, os maiores joanistas, né, no sentido de estudar estudantes ou pesquisadores do Evangelho de São João. Ele, quando vai falar do Espírito Santo, da pessoa do Espírito Santo, ele diz, o Espírito Santo é a presença do Jesus ausente. Então, é caro esse tema do Espírito Santo também na teologia de São João, porque ele é considerado aquele que vai permanecer conduzindo a comunidade, porque ele dá a certeza de que Jesus está ressuscitado. É o Espírito Santo que garante, que afirma, que leva a comunidade a sentir, de fato, que a comunidade é uma comunidade acompanhada, uma comunidade consolada, é uma comunidade fortificada, né? O Espírito Santo é que vai garantir tudo isso. E a expressão bonita desse autor é essa: o Espírito de Deus é a presença do Jesus ausente. É a presentificação do ressuscitado. É a certeza de que com ele nós sempre caminhamos, nós sempre estamos. Falando um pouco, como terminamos agora falando desse estilo do Evangelho de São João, agora nós vamos falar um pouco da estrutura do Evangelho. Como é que nós podemos falar da estrutura do Evangelho de São João? Aqui seria o que nós chamaríamos também de uma possível subdivisão, né? Como é que nós tratamos dessa estrutura? O Evangelho de João, ele pode ser dividido em várias seções principais, né? Primeiro, se eu fosse dizer para você de uma forma bem simples e direta e rápida, eu diria, tem o prólogo e tem as duas partes principais com as quais o Evangelho se divide. O prólogo, né, é essa primeira parte, esse primeiro momento, que é do capítulo 1, de 1 a 18, onde vai tratar da encarnação do Verbo. O Paulo referiu muito bem, lembrou, que toda noite do Natal, já nós vamos estar rezando aí, celebrando o Natal do Senhor, contemplando essa encarnação de Deus, né? Deus fazendo o homem em nosso meio. O prólogo vai tratar exatamente disso, capítulo 1, de 1 a 18. Aquele primeiro momento, aquela introdução, a porta que nos abre e nos dá acesso ao Evangelho de São João. Então, a introdução teológica que apresenta Jesus como o Verbo eterno, estava com Deus e era Deus. Ele se fez carne e habitou entre nós, trazendo a graça e a verdade. Acabei de fazer essa referência para você. Se de Moisés nós recebemos a lei, de Jesus nós recebemos a graça e a verdade. Então, prólogo é esse primeiro momento, essa introdução que nós encontramos fantástica aí no Evangelho de São João, capítulo 1, de 1 a 18. Em seguida, nós temos
a primeira parte do Evangelho, que sucede, portanto, o prólogo, como nós falamos agora. Qual é essa parte? João 1, de 19, veja bem, João 1, 19 até 12, versículo 50. Diga, Paulo. E é bonito como a igreja, com a sua sabedoria, como sabe aproveitar o evangelho, né? Por exemplo, no dia 24, pega o evangelho de Lucas, que é o nascimento de Jesus, e no dia 25, pega justamente o evangelho do João, essa questão desse prólogo aí, praticamente todinho, né? Da encarnação. Exatamente. O mistério da encarnação. Eu fui numa igreja, eu achei bonito, tem gente que não gosta, mas eu achei lindo. 3, não sei como é que a gente chama, pinturas lá na frente, né? Bem no meio do altar estava a Santa Ceia, tinha cruz, mas estava a Santa Ceia, do outro lado o mistério da encarnação, o outro lado o mistério da ressurreição. Aí uma pessoa diz assim, mas para que tudo isso? Então, olha, isso aqui ensina muita gente, pessoas simples, pessoas que não estão estudadas, a olhar para essas imagens vai compreender esses 3 grandes mistérios: mistério da encarnação, mistério da ressurreição e o mistério da Eucaristia. Uhum. São ícones, né, Paulo? Deve ser ícones. Exatamente. Lindo, achei lindo, padre, lá nessa igreja. A iconografia é brilhante. A iconografia é feita justamente para levar a gente a contemplar o mistério. Mas vamos lá. Passando, então, esse momento do prólogo, como nós falamos agora, que é de 1 a 18, nós vamos para a primeira parte do Evangelho de São João, que é 1, versículo 19, até o capítulo 12, versículo 50. Então, a grande primeira parte do Evangelho é esta, 1:19 até 12:50. Certo? Nesse bloco do Evangelho, nessa parte do Evangelho, veja só a beleza da estrutura que o evangelista fez. Aqui inclui o ministério público de Jesus, os seus primeiros. Esse milagre aqui não é por conta do evangelho em si, mas é alguma expressão para dizer os sinais, né? Os seus primeiros sinais, os seus ensinamentos, os conflitos com os líderes religiosos. Essa seção ela contém os eventos do diálogo com Nicodemo, Samaritana e o sinal da ressurreição de Lázaro, né? Então é o livro, esse primeiro momento, ele é mais direcionado para os de fora. Você vai entender bem quando nós chegarmos no segundo momento. 1:19 a 12:50, ele é mais direcionado para os de fora. Tanto é que está aí, ó, quando Jesus realiza os sinais, quando ele vai fazer os ensinamentos, quando ele tem o diálogo aqui com essas pessoas que nós acabamos de ver. Então, é um mestre que ensina para todos. Um mestre que ensina para todos. Certo? Então, esse primeiro momento do Evangelho, 1:19 a 12:50, é um momento de abertura, de ensinamento, de contato de Jesus, mestre, com as pessoas. Certo? Quando nós chegamos no segundo momento, que é a segunda parte do Evangelho, nós temos aqui o discurso da despedida e da oração. Esse aqui é o chamado livro da glória. Livro da glória. Né? Por que livro da glória? Porque a partir desse eixo 13:1, ou seja, o que sucede o 12:50, 13:1 até o final, você vê aqui que tem 17:26, mas nós, em linhas gerais, a estrutura é essa. 1:19 a 12:50, 1:19 a 12:50 e 13:1 até o capítulo 20, tá? Considere que eu estou dizendo isso para vocês, eu vou explicar por quê. A segunda parte do Evangelho vai do 13:1 até o capítulo 20. Aí está colocando 17:26, porque não está considerando a narrativa da paixão, certo? Não está considerando a narrativa da paixão. Mas, em linhas gerais, a estrutura, a subdivisão do Evangelho é essa. O prólogo, 1:1 a 18, 1:19 a 12:50, o primeiro momento do Evangelho, e o segundo, que é o chamado livro da glória, 13:1 a capítulo 20. Então aqui nós já temos a última ceia, né?
Jesus oferecendo ensinamentos profundos aos discípulos sobre o amor, o Espírito Santo, o relacionamento com Deus. Ele também ora a Deus em favor dos seus seguidores. O capítulo 17, a famosa oração sacerdotal, não é isso? Então, você lembra que eu disse para você? 1:19 a 12:50 é um momento onde Jesus está falando, está evangelizando, está propagando a experiência de Deus para os de fora, não é isso? 13:1, você pode notar, é clara a mudança, porque no capítulo 13 já vai começar quando Jesus reúne a sua comunidade. O que tem no capítulo 13 do Evangelho de João? A narração do lava-pés. Quando Jesus vai dizer para a comunidade como que eles devem viver a partir de agora. Então, se 1:19 a 12:50 era Jesus ou o seu ministério para os de fora, 13:1 a 20, agora Jesus vai falar mais para a sua comunidade. Você pode prestar atenção que a partir do capítulo 13 até o final, Jesus agora não vai mais ter aquele contato direto com as pessoas. Nos evangelhos sinóticos seria com as multidões, né? João não fala dessas multidões assim. Jesus, do capítulo 13 até o final, agora é ele e a comunidade. Tanto é que o discurso do capítulo 13 é justamente aquele onde ele vai dizer que tem que ter humildade, tem que ter serviço, tem que lavar os pés e por aí vai. A partir do capítulo 13, vai ser esse momento em que a comunidade, os discípulos, os de dentro, vão saber como devem viver a continuidade da missão. E, padre, essa oração sacerdotal é a mesma que a gente chama de oração da unidade, aquela que a gente trabalha com o tema da Semana da Unidade dos Cristãos? Isso. Pai, eu te louvo, eu rezo para que ele que não os tire do mundo, mas que os preserve de todo mal. Aquela oração que nós já conhecemos lá, capítulo 17. Exatamente. Então nós temos essa possível subdivisão. É como eu disse a vocês, se nós terminássemos nessa estrutura, iríamos até o capítulo 20. Só que aqui nós consideramos aquele pedacinho do 17, 26 terminando, o 18 até o 20, 31, como o relato da paixão e da ressurreição, né? Onde fala da prisão, do julgamento, da crucificação, morte e ressurreição de Jesus, com ênfase nesses eventos que revelam a sua glória. Então aqui nós temos uma possível subdivisão do Evangelho de São João, quando nós falamos do prólogo, do primeiro momento, né? O segundo, 1:19 a 12:50, 13:1 até o 17:26, como queiramos fazer, e esse último momento, que é o relato da paixão e da ressurreição. Finalmente, pode passar, Paulo, nós temos o que se chama de epílogo. Epílogo. Interessante, só a título de informação. O Evangelho começa com um prólogo e um epílogo. Essas duas palavras, só para a gente ter ideia. Prólogo quer dizer um discurso a respeito do que vai se dizer, né? Prólogos, quer dizer, em prol da palavra que vai ser discursada, por isso prólogo. Epílogo, essa palavra logos, vem também do prólogo, logos. O epi é sobre, na língua grega, epílogo. O que é o epílogo? É como se fosse um resumo daquilo que já foi dito antes. Se prólogo é uma introdução do que se vai dizer, epílogo é algo que se diz do que já foi tratado anteriormente. E o que é o epílogo no Evangelho de São João? Está aí, capítulo 21, o capítulo 21 em si, de 1 a 25. O Evangelho termina com uma aparição de Jesus ressuscitado aos discípulos na praia, onde ele reafirma a Pedro para apacentar as suas ovelhas, né? Esse epílogo é justamente uma condensação, uma formulação da missão mais centrada ali na pessoa de Pedro, de como vai ser dada a continuidade para a comunidade, agora tomar o cajado do mestre para que possa seguir em frente, dando continuidade à sua missão. Seguindo, o que é que nós diremos sobre a teologia central do Evangelho de São João? Pode passar, Paulo. O que é a teologia central, né? O eixo, já dá para a gente supor, uma vez que nós já conversamos tudo isso até agora, já deu para a gente perceber o que João quer, o que ele foca, o que ele coloca como núcleo da sua mensagem ou da sua teologia. A principal mensagem do Evangelho de São João é que Jesus é o Filho de Deus, é o Salvador do mundo.
O que João quer dizer, no fundo, e que a comunidade se conscientize, como disse lá no o capítulo 20, versículo de 30 a 31, é que a comunidade creia que ele é o Filho de Deus, que ele é o Salvador do mundo. E, através de sua vida, morte e ressurreição, ele revela a glória de Deus. Ele oferece a salvação a todos que creem nele, e que a fé em Jesus é vista como um meio pelo qual as pessoas podem experimentar a vida eterna e já tê-la aqui neste mundo pela adesão a Jesus e a comunhão com Deus. Lembra que eu falei para você que quando João trata da vida eterna, ele não está falando de um céu ou de um tempo, ou de um tempo para a existência, não. Paralelo à existência, não. Ele está falando de uma vida possível, com satisfação, com alegria, com realização, com esperança. Essa é a vida com Jesus. Eu vim, disse Jesus, para que todos tenham vida e a tenham em plenitude, e a tenham em abundância. Então, São João coloca a vida eterna como aquela possibilidade de uma vida já aqui, só que em conexão com Jesus, só que na amizade com Jesus, só que no segmento de Jesus, e nunca de outra forma. Então, esse é a teologia, o eixo central, né? E o que mais dizer sobre essa teologia, ou essa centralidade da teologia de São João? Ele também enfatiza a importância do amor. É muito comum nós vermos nas palavras de São João, no seu relato, a temática do amor. O amor de Deus pelo mundo, o amor de Deus por seus discípulos, e o amor que os discípulos devem demonstrar uns aos outros. O amor é o eixo que movimenta a vida e a comunidade cristã. A vida do cristão e a comunidade dos cristãos. Para São João, o amor é fundamental. Porque Deus amou o mundo, está lá escrito. O amor de Jesus por seus discípulos, está lá Jesus rezando pelos discípulos. E o amor que os discípulos devem demonstrar uns pelos outros, está lá no capítulo 13. Este amor é central na experiência cristã e é visto como seu mandamento. Eis que vos dou um novo mandamento. Amai-vos. O amor é eixo, é dinâmica que movimenta a comunidade cristã. Sem o amor não há cristianismo. Sem o amor não há fidelidade no segmento. Sem o amor não há comunidade que se sustente, não há. Então é preciso esse amor tão enfatizado na teologia de São João. Então não se pode esquecer isso. Não se pode. Tá? Seguindo, querido Paulo. E qual a importância desse escrito? Né? O que nós podemos levar para a nossa vida concreta? O que nós podemos ter como ensinamento, como nós estávamos rezando aqui na nossa oração inicial? O que esse texto nos diz, nos provoca? O que essa temática, o que essa teologia, o que esse jeito de falar de Jesus, o que essa profissão de fé de que Jesus é o Filho de Deus, é o Messias, também nos impele, nos provoca e nos motiva. O Evangelho de João ele tem sido fundamental para o desenvolvimento da cristologia e para a compreensão do mistério da Trindade. Da Trindade por isso, né? Porque se ele é o Verbo feito carne, ele nasce com a natureza divina, sendo plenamente homem, plenamente Deus, e traz para nós essa novidade de que, lá no meio do Evangelho 14:15, vai dizer que quando for vai mandar o Espírito Santo, que como nós dissemos e lembramos, o Leão de Foucault, aquele estudioso do Evangelho de São João, caracteriza o Espírito Santo como a presença do Jesus ausente. Então tem todo o mistério da Trindade presente no Evangelho. A sua teologia profunda e a ênfase na divindade de Jesus ajudaram a moldar a doutrina cristã ao longo dos séculos. São João foi imprescindível para se conscientizar, no caso a comunidade cristã, da beleza e da verdade da Santíssima Trindade. Além disso, muitos cristãos consideram João como um evangelho mais espiritual e teologicamente profundo, com um apelo contínuo a todos que buscam entender melhor a identidade e a missão de Cristo Jesus. Né? Para muitos, São João, como eu disse para você até agora, vem sendo esse evangelho de uma alta cristologia, de uma teologia mais profunda, de uma dinâmica, de um método, de um estilo que nos leva a olhar para Jesus de uma forma mais contemplativa. Né? Por isso que, nesse sentido, ele nos ajuda muito. E o que mais, senhor Paulo? Segue aí o slide, por favor. Nesse evangelho existe
um fio condutor que é a revelação e a fé. O relato de João ele é conduzido de modo a deixar aparecer a progressiva autorrevelação de Jesus e daí a progressiva manifestação da fé e da incredulidade. Lembra que eu disse para você? Diante da postura de Jesus, diante do eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição, eu sou a luz do mundo, etc, etc, ou há uma fiel adesão, ou há um fiel seguimento, eu vou com ele, a sua vida me fala, a sua vida me cativa, ou a recusa, né? A recusa, a oposição e a perseguição. Então, João ele coloca um mestre cuja postura ou cativa para o seguimento ou provoca para a perseguição. Isso é uma verdade que nós encontramos dentro do Evangelho de João. E cada episódio contém uma revelação de Jesus que obriga a tomar uma decisão, ou fé ou incredulidade. Ou fé ou incredulidade é o que nós encontramos diante da postura de nosso Senhor. Seguindo, Paulo, em cada sessão está presente, de algum modo, o tema da luz e da vida, né, oferecida aos homens. A paixão que nós encontramos aí como relato em João, a partir do capítulo 19, é o vértice para o qual tudo converge e está presente implícita ou explicitamente em todas as partes. Por quê? Porque a paixão é o momento da hora de Jesus. A paixão de Jesus é a sua hora, a paixão de Jesus é a sua glorificação. A paixão de Jesus é o momento mais alto onde ele se dá, onde ele diz, eu cumpri de fato e finalmente a missão que o meu Pai me entregou. Por isso que a paixão, em cada momento em que Jesus fala da sua hora, ali implicitamente nosso Senhor já está mencionando, nosso Senhor já está afirmando de alguma forma. Seguindo Paulo, e já estamos quase terminando, a unidade do Evangelho, portanto, ela não é apenas uma unidade de estrutura, é também uma unidade temática, né? Não é somente uma unidade desse capítulo, desse bloco, não. É uma unidade temática. Os grandes temas, já vimos isso aqui, da luz da vida, do Antigo Testamento, do juízo, da glória, atravessam o livro inteiro. Mas dois temas ou perspectivas constituem mais do que outros. Esta unidade encontra-se indicados em 20:30, que é o sinal da fé. Né? Os grandes temas, repito, tratados no Evangelho de São João, mas existe um que enfervesce cada vez mais o coração da comunidade. É justamente isso que pela terceira vez eu falo para você. Lá no 20:30, esses sinais foram escritos para que creiam, e crendo tenham a vida eterna. Então, a fé, ou o sinal da fé, ou a adesão a partir da fé, é o grande objetivo do Evangelho de São João. E finalmente, o Evangelho de João é uma obra teológica rica e vai além da narrativa dos fatos históricos. Isso para explorar a profundidade do mistério de quem é Jesus e qual é o seu significado ou o significado de sua vinda para o mundo. Então, se os evangelhos como todos, você lembra? Antes de começar a falar do Evangelho de Mateus, portanto, dos livros em si dos evangelhos, eu disse para você que todos os evangelhos, eles querem responder a uma única pergunta. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Estudar os evangelhos, ler os evangelhos, refletir os evangelhos, é procurar responder a partir de cada um desses autores, que nós aqui estudamos, Mateus, Marcos, Lucas e João, quem é nosso Senhor? Então, a pergunta que eles querem responder para a comunidade às quais eles escrevem é justamente essa. E nós encerramos aqui São João percebendo isso, buscando a profundidade do mistério de quem ele é e qual é o seu significado para a vida do mundo. Sabendo quem ele é, aí aqui, meus irmãos, fechando mesmo, eu digo para você que é na medida em que nós sabemos quem Jesus é, que nós somos capazes de dizer a sua identidade para o mundo. Ou seja, evangelizar. Evangelizar não é outra coisa senão apresentar Jesus para o mundo. Imagina você quer apresentar um amigo para outra pessoa. Eu tenho esse amigo que eu quero te apresentar. É apresentar Jesus ao mundo, isso se chama evangelizar. E nós não evangelizamos bem se não temos essa pergunta bem respondida. Quem ele é, qual o seu significado para o mundo?
E assim concluímos os Evangelhos e Atos dos Apóstolos. O que a gente fala, o que a gente faz a ressonância desse momento de hoje de João? O que a gente diz? Depois a Regina tem uma mensagem. Hoje também tem um aniversariante, não tem, Regina? Tem. Tem. Teremos bolo virtual, não é possível? Bolo virtual. Acho que vamos ter, não vamos, Ângela? Um bolo virtual? Um bolo joanino? Bolo Cadê o joanino. bolo? Bolo cheio de amor. Pois é, cheio de amor. Lembra que o João falou? E aí, o que vocês dizem da aula de hoje? Terminamos. Aí nós vamos fazer a parada para voltar só no dia 16 de janeiro, tá bom? O que a gente comenta da aula de hoje? Além dos parabéns da Eusângela e depois da mensagem que vamos dizer para o padre, o que a gente diz mais? Paulo. Eu estava me acertar aí. Posso continuar? Posso falar? Pode. É porque tá ruim. Não, assim, eu fazendo uma análise de apontamento, esse perfil que o professor fez do Evangelho, né? Dos Evangelhos todos, né? Mas principalmente o Evangelho de São João, essa questão dos filhos, cultura, né? E acho muito interessante. Eu percebo que a gente realmente tem que estudar, né? Para a gente poder entender, mas eu achei interessante esse paralelo que ele fez ao muito bom. Realmente tem que ter essa questão da glória, essa questão da vida eterna, amor, que a gente acha que a gente tem que viver, né? Se a gente entender que Jesus é o Salvador, pronto, a gente não tem sofrimento, a gente vive o sofrimento, mas a gente não se abate, né? E assim, realmente a gente entender que nós precisamos aproveitar para o mundo já. E só a partir do momento que a gente entende mesmo quem é Jesus para cada um de nós. Então, bem claro, precisa mesmo aqui bastante para poder levar o caminho. Isso para mim ficou bem claro. Mais alguém? Ou para o padre se tem as coisas para mostrar para nós, Isso. a partir do que ele montou para o nosso módulo dos Evangelhos e Atos dos Apóstolos. Regina, Simone, Eusângela, Laurita, a irmã Posso falar assim, né, que Miqueta, Valdeci. o Evangelho de São João, ele assim nos aproxima muito assim desse contexto que ele mesmo traz para a gente, né? Ele deixa assim mais acessível, né? A forma como ele explora os acontecimentos, né? E realmente a gente precisa ver direitinho, porque quanto mais a gente compreende aquilo que Jesus fez, os fatos daquela época, né? O contexto, os personagens, né? Tudo é melhor para a gente, né? Então, assim, essas expressões, como ele coloca, como ele apresenta, deixa a gente mais, como é que eu posso dizer? Nos aproxima mais, né? Nos deixa mais próximos, né? Para entender melhor como se deu cada acontecimento. É muito interessante. Tudo bem, padre. Liga o microfone, padre. Viu? Obrigado. Ensine o padre a rezar a missa, minha filha.
Quero aqui dizer para vocês que foi uma experiência muito boa, agradeço pela oportunidade, que o nosso Senhor Jesus Cristo possa iluminar a mente de vocês e fazer crescer no coração de vocês esse amor pela palavra de Deus, esse desejo de conhecer mais. É sempre bom, isso ferve no coração do cristão, precisa ser assim. Pessoas apaixonadas pela palavra de Deus são pessoas que se mostram realmente missionárias, né? De levar essa palavra para o mundo que tanto precisa. Então, veja, as reflexões que a gente tomou, existe esse livro aqui, Introdução ao Novo Testamento, de Kimmel, você já deve conhecer. Depois posso mandar no grupo a fotinha da capa para alguém que queira adquirir. Ele não é novo, mas é como livro clássico, ele é muito bom. Introdução ao Novo Testamento. Essa aqui é a chamada Revista Bíblica Brasileira, que foi a teologia do Novo Testamento, escrita pelo nosso fundador da nossa congregação. Ele era biblista e não parava de escrever, de pesquisar e escrever. Então, ele escreveu esse número, esse volume aqui, como a teologia do Novo Testamento. Então, muito bom também para pesquisa. E como Paulo nos apresentou no tempo em que ele adquiriu, eu também, para o crescimento das minhas pesquisas, também eu adquiri, que esse aqui é sobre São João, certo? Muito bom mesmo. Esse é um autor muito... Raymond Brown, ele é esplêndido nos seus comentários, tem muitos outros livros a respeito de São João, para que vocês possam conhecer. E, finalmente, só a título de informação, eu tenho escrito também esses 3 livros aqui, ó. Ministério de Música, um serviço de frente, todos eles feitos pela editora Palavra e Prece, lá de São Paulo. Isso aqui foi feito em 2000, já está com um tempinho também. Esse aqui é de 2008. Esse segundo aqui, que foi o mais procurado na época, Vou Levar-te ao Deserto e Falar-te ao Coração, aquela palavra de Osés 2,16, eu escrevi em 2009, né? Muito bom para reflexão, estudo sobre o deserto. Esse aqui foi a minha dissertação de mestrado, que eu também cheguei a publicar, o Mestre Jesus no Evangelho de São João. Esse aqui já foi escrito em 2011, certo? Foi uma experiência muito boa. E eu estava vendo esses dias, porque como a editora fez poucas edições, outro dia uns amigos meus disseram que ele está à venda, eu não sabia, o autor não sabia, mas ele está à venda na Amazon. As pessoas que desejam adquirir esses livros ainda pode pedir comprar na Amazon. Aqui mesmo nós não temos as cópias. Então, quem quiser conhecer esse trabalho, Espiritualidade do Deserto, Evangelho de São João e um pouco sobre animadores na liturgia, na música, ainda tem lá na Amazon. Pode procurar lá que você encontra. Tá bom? Rapaz, eu gostei desse daí do Evangelho de João, porque é difícil a gente encontrar obra sobre a questão de João, né, do Evangelho de João. Pois foi, meu trabalho foi no Evangelho de São João, minha dissertação de mestrado. Porque, por exemplo, nós da Santa Missão, nós temos os sinóticos, temos Lucas, mas não temos o Evangelho de João. Ah, tá. Ah, você falou interessante. Só para aproveitar o tempo, tem também essa coleção aqui que é dos apócrifos. Num certo momento nós falamos dos evangelhos apócrifos. Aqui, ó. Então, os apócrifos da Bíblia. São 3 volumes. Você encontra todos os livros apócrifos da Bíblia inteira. Tanto do Antigo como do Novo Testamento. Uma preciosidade para quem quer conhecer os escritos extracanônicos, certo? Qual é a editora padre dele? A editora é Forte Editorial. Forte Editorial. Muito, muito, muito bom. Todos os livros apócrifos que você quer conhecer do Antigo e do Novo Testamento. Muito bom. Aqui eu encerro a apresentação do que eu tinha. E mais uma vez, queridos, muito obrigado de coração pela oportunidade. Muito bem. Eu só queria
Só queria dizer que eu já estudei muito Bíblia, mas eu estou nesse curso, mas não, infelizmente, como na quinta-feira sempre tenho o meu grupo aqui, e hoje começamos um coral, daí nós tínhamos ensaio da nossa missa de domingo, aí eu não pude participar, mas o Evangelho de João realmente é um essencial. Eu já estudei, mas precisa sempre aprofundar. Então, Sim. eu ainda vou aprofundar com esse material que você está aí dando. Né? Obrigado. Aconselhável, nada. Tudo bem, irmã Henriqueta. E depois do dia 16 a gente volta para terminar com as cartas paulinas, carta de Pedro, e terminar com Apocalipse, tá bom? Cadê a Regina? Aqui. Fica à vontade. Tá bom. Então, gente, cada etapa que nós concluímos, né, a gente deixa uma mensagem de agradecimento em nome de todos. E hoje dedicamos essa mensagem ao nosso querido professor, Padre Carlos César, que diz assim: como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome. Prezado professor Padre Carlos César de Souza, hoje concluímos mais uma etapa do curso bíblico, os Evangelhos e Atos dos Apóstolos. E na oportunidade, agradecemos imensamente pela dádiva que tivemos de mergulhar nos textos bíblicos de uma forma tão inspiradora e dinâmica como foram suas aulas. Querido Padre César, há pessoas que marcam nossas vidas, despertam algo especial e até mesmo abrem nossos olhos de modo irreversível, transformando nossa maneira de ver o mundo. Saiba que você, Padre, é uma delas. Conduziu cada cursista a apreciar a vida e a obra de Cristo de perspectivas distintas, como foi estudar os Evangelhos e os Atos dos Apóstolos. Desejamos que nesse período de benevolência, perdão, generosidade e alegria, viva e permaneça nesta sublime atmosfera natalina, com o amor fraternal de seus cursistas. Muito, muito, muito obrigado de coração pela mensagem, pelo carinho. Tenho certeza que eu também reaprendi muita coisa aqui, tanto no sentido teórico, como aprendi pela docilidade de vocês, pela comunhão que nós tivemos durante esse tempo. Obrigado de coração. E nós vamos pedir, não sei se é pedir, mas tentar selar essa parceria do Instituto Novo Jerusalém, tanto os masculinos como os femininos, continuem conosco. A gente quer, no ano que vem, abrir uma segunda turma. E aí, quem já está terminando, por exemplo, a irmã Henriqueta, a Laurita, a Eusângela, aqueles que se sentirem preparados vão ajudando no próximo curso, viu? Dar uma disciplina, ou ajudar no encontro, no momento orante do ofício divino, da leitura orante da Bíblia, que a gente aprendeu muito com a irmã Rita Paixão, viu? E aí, padre, agora é a hora de dar a bênção, e nessa bênção, parabéns para a Eusângela, né? Uma bênção para a Eusângela, para todos nós, também já nos enviando para o Natal do Senhor, quem vai começar a novena, depois do Ano Novo, quem vai voltar depois do Ano Novo. Então, essa bênção vai ser aquela bênção do Papa, que já vai até o Ano Novo. Ai, meu Deus. Muito bem. Eu quero, então, pedir ao nosso Deus, né, que a sua graça seja derramada de uma forma copiosa e abundante sobre todos vocês, sobre a nossa querida Eusângela, né, sua vida, sua existência, e que todas as graças possíveis e necessárias do céu possam encontrar lugar especial no coração de vocês, capacitando a serem esses servos e servas do reino de Deus, da igreja, cada vez mais formados, capacitados para levar com a vida e com o testemunho esse conhecimento de nosso Senhor.
E que desça sobre todos vós, pela intercessão de Nossa Senhora, especialmente sobre a Eusângela, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Agora cantar os parabéns, né? Obrigada. Pior que a cantora é ela mesma. Vai ter que ter. Exatamente, a cantora é ela. Alguém vai puxar. Nós não ouvimos a voz do Valdeci, né? Mas ele deu um sinal aí. Abra a câmera, Valdeci, para dar um sinalzinho para ele cantar os parabéns, depois tirar uma foto. Pronto. Quem puxa os parabéns? Bora, Vamos Maria. lá. Bora. Parabéns para você. Muitas felicidades, muitos anos de vida, com imensa alegria, suplicamos aos céus proteção de Maria e as bênçãos de Deus. Hoje é dia de festa para alegrar nossas almas. A Eusângela faz anos, uma salva de palmas. O povo canta assim, tá ficando mais velha, né? O azar é só dela. Peço também as orações de vocês, que no dia 22 próximo, eu vou estar fazendo 21 anos de sacerdócio também, dia 22. Amém. Reze para que eu persevere cada vez mais com esse... Eu não digo com essa empolgação, porque eu quero é mais. Eu quero é mais, eu quero servir mais, Amém, eu quero me gastar mais pelo reino. Então, que Deus me conceda outros 21 e 21 e 21, para eu servir sempre a Deus na igreja, com a graça dele. Amém, amém. Bom? Amém. Amém. Que assim seja.